Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Biólogo Igor Maqueira aqui, canal Alerta do Tempo, muito grato pela presença, participação e pela sua inscrição. Então vamos de atualização aí, porque a gente vai ter mudanças no sul, também em partes do sudeste, tá? Vamos logo abrir aqui o modelo SMWF, tá? Começando pelo sul do país. Então a gente nota o que aí, né? A gente tem uma frente fria, a gente tem uma frente fria avançando, né? Alergia tá fogo aqui, mas vamos lá. A gente tem uma frente fria avançando e isso vai causar muita chuva aí no sul do país nos próximos dias, tá certo? E a gente tem um alerta porque a gente tem uma sequência de massas de ar frio, né? Massas de ar polar vão ingressar aí no sul do país, tá? Vai dar um refresco também no sudeste, no sudeste as temperaturas vão cair bastante na região sudeste, e além dessa sequência de massas de ar polar, nós teremos também uma sequência de frentes frias, né? Essas frentes frias que vão também ajudar aí nessa queda nas temperaturas, tá certo? Então a semana vai ser marcada pela atuação de 3 massas de ar frio, frentes frias e pela formação também de um ciclonezinho extratropical, tá? E chuvas intensas e risco de tempestade já nos primeiros dias, conforme eu coloquei aqui num vídeo curtinho para vocês na data de ontem, tá certo? Então vai ser uma sequência de sistemas frontais, tá? Com a atuação de um ciclone extratropical, o avanço de 3 massas de ar frio marcam a semana. O que nós temos aí, né? Nós temos o seguinte panorama para amanhã, né? Chuvas, elas reduzem um pouco, mas ainda há alertas, principalmente para Santa Catarina e Paraná. Então essa frente fria, ela avança para aqui o sudeste, se afasta para o oceano, atuando de forma costeira pela região. No entanto, a gente tem uma região de cavado, um cavado meteorológico vai atuar, vai se formar, e instabilidades provocam chuvas até de forte intensidade e tempestades pontuais durante a madrugada, a parte também da manhã um pouco, no extremo norte de Santa Catarina, oeste, porção central e leste do Paraná. No período da tarde, as chuvas continuam com fraca intensidade pontual sobre o Paraná, extremo norte catarinense. Somente por volta do fim do período e início da tarde, a região de cavado ganha intensidade, se desloca para o sul, traz essas chuvas de volta, chuvas de moderada a forte intensidade para o sudoeste do Paraná e o oeste de Santa Catarina. Essa região de cavado continua a se intensificar, passa a atuar também sobre o Rio Grande do Sul. Assim, há previsão de chuva fraca ao longo da noite para a metade norte do Rio Grande do Sul e moderada em Santa Catarina. No Paraná, chove fraco no leste e na região litorânea. Em relação às temperaturas, essa massa de ar polar deixa o dia bem gelado no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, no sudoeste, sul e leste do Paraná. Na quarta-feira, a situação muda bastante. Vocês podem ver aqui, ó, terça, quarta-feira. O que vai acontecer? Um ciclone se forma e a nova massa de ar frio, nova massa de ar polar avança, né? Tudo isso por causa da oscilação antártica, que eu não preciso nem mais mostrar aqui, o pessoal já está carimbado. Então essa região de cavado do dia anterior continua evoluindo, passando para uma baixa pressão que atua sobre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina na madrugada e também pela parte da manhã. Assim,
há alerta de chuvas intensas e de tempestades no norte e leste do Rio Grande do Sul, no oeste e sul de Santa Catarina, no oeste e sudoeste do Paraná, demais regiões catarinenses, porção central e sudeste do Rio Grande do Sul, há previsão de chuva fraca. No período da tarde, essa baixa pressão vai para o oceano, passando para um ciclone extratropical com uma fraca frente, essa fraca frente fria e sem provocar muitos riscos. Essas chuvas perdem intensidade e uma massa de ar frio, também mais fraca, toma o lugar das instabilidades, proporcionando um tempo mais firme em toda a região sul. A sensação de frio continua ao longo de todo o dia na região ali do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, no oeste, sul e leste do Paraná. Nas demais regiões paranaenses, o ar frio, que avança posteriormente, garante uma condição mais amena e ligeira sensação de frio. Quando a gente pega e vai para a quinta-feira, a gente vê algumas mudanças, tá certo? As chuvas dão trégua na quinta, retornando com intensidade somente no Rio Grande do Sul na sexta-feira. Então, no decorrer do dia, 27, tá? A gente nota que o tempo firme ele vai predominar praticamente sem nuvens no Rio Grande do Sul, no extremo sul de Santa Catarina, no norte do Paraná. Nas demais regiões catarinenses do Paraná, o tempo fica nublado, baixo potencial de chuvas, que acontecem mais no litoral paranaense e no extremo norte catarinense. Sensação de frio ao longo do dia em praticamente toda a região sul, com um pouco de calor no período da tarde, no norte e na parte ali mais ao noroeste do Paraná. A sexta-feira, as chuvas intensas retornam ao sul do país. Vocês podem ver aí, né? Porque vai ser marcado por uma formação e atuação de outra frente fria. O processo começa no período da manhã, deixa alerta de chuvas intensas, tempestades, pegando oeste, sul das Missões, região central, sul da região norte, Serrana, região de Porto Alegre e Rio Grande do Sul. Entre o fim da manhã e início da tarde, essas chuvas ocorrem com menor intensidade e se espalham por todo o território gaúcho. Essa condição se mantém até o meio da tarde. Por volta do fim do período, as chuvas passam a se concentrar no norte e nordeste do Rio Grande do Sul, no sul e oeste de Santa Catarina, uma vez que a frente está formada e avança para o norte. Então tem alerta de chuvas de moderada a forte intensidade no período da noite no norte e nordeste gaúcho, no sul e oeste catarinenses. Nesse processo, uma intensa massa de ar polar, ou seja, de ar frio, começa a atuar na região ali no Rio Grande do Sul, avança ao longo do fim de semana por toda a região. Com isso, nós começamos a ter também, por causa do avanço desses sistemas transientes, mudanças também em grande parte da região sudeste, região sudeste que vem aí sofrendo com tempo seco, abafado. Então nós vamos ter algumas mudanças, algumas novidades, tá certo? Inclusive, e por exemplo aqui para citar, Belo Horizonte não chove há cerca de 65 dias que não chove em Belo Horizonte. O ar muito seco, muito problemático aí na região sudeste. Tá? A seca tem sido mais prolongada entre a metade leste de Minas e o norte de São Paulo. Tem cidades que não resistem uma gota de chuva sequer há mais de 80 dias, como é o caso de Pradópolis, tá certo? Cabe ressaltar o seguinte, na capital São Paulo, são 26 dias sem registro de chuva significativa. É fato que nós temos um bloqueio atmosférico, uma intensa massa de ar seco sobre o centro-sul do Brasil,
o que dificulta o avanço desses sistemas transientes. Porém, nós vamos ter uma frente fria que vai conseguir atingir a altura do Sudeste ainda no comecinho da semana. Logo, a partir de amanhã, são esperadas mudanças bruscas no tempo, né, com maior presença de nebulosidade e até chuva, né, essa chuva que vai atingir baixíssimos índices aí no leste de São Paulo, no litoral do Rio e até no litoral do Espírito Santo, pois a frente fria tende a avançar de forma muito, mas muito rápida mesmo. Vocês podem ver aí o avanço desse sistema, né, mas sem mudanças ainda tão significativas. O volume é muito baixo, mal será suficiente para gerar algum alívio quanto aos baixos índices de umidade relativa do ar, principalmente porque a chuva não vai ser duradoura, tá certo? Então, ainda vai continuar essa grande concentração de poeiras e material particulado em suspensão no ar, além da poluição. Vocês podem ver aqui, né, de forma geral, a previsão para a semana. Sendo que com essa mudança a gente vai ter o que? Um refresquinho muito rápido, né? O mesmo esperado não só para São Paulo como Rio de Janeiro. A terça-feira, né, amanhã, pode ter uma chuvinha muito leve, tá? A máxima chegando a 26, 27 graus. A gente, inclusive hoje, né, a gente está sob efeitos desse pré-frontal, né, tá muito quente mesmo. Agora, a gente vai ter um outro sistema, como eu acabei de falar, ali no caso da região sul. Esse outro sistema, ele vai ser um pouco mais agressivo. Vamos dar uma olhada aqui. Então, esse sistema, vocês estão vendo aqui ao lado, ele vai ser mais agressivo e vai permitir uma mudança, tá certo? Uma mudança, assim, um pouco, não total, tá? Mas o novo sistema também vai passar de forma costeira, por causa disso, né, pela costa. Vai ser incapaz de provocar grandes mudanças no tempo, tá certo? Na maior parte de São Paulo, principalmente em Minas Gerais, ali no tempo seco, ele continua, certo? Ele continua, mas no litoral de São Paulo, até sábado, a precipitação acumulada pode passar um pouco dos 50 milímetros, tá certo? Mas tem um porém. Com a passagem dessas 3 frentes frias pela costa do Sudeste, ainda que de maneira pontual, não se descarta a ocorrência de chuvas volumosas, né, principalmente no litoral paulista. E o frio ganha força. Ele ganha força quando, professor? Ele ganha força mais no final de semana. Acho que deu algum erro aqui. Agora sim, né? Ele ganha força no final de semana, conforme a imagem aí do SMWF. Vocês podem conferir isso. Então, o que vai acontecer, né, no Sudeste? A gente tem esse sobe e desce nas temperaturas, como vocês deram ver agora na imagem, né, da previsão aí. Mas esse sobe e desce junto com mudanças também ao longo da semana. O frio mais intenso chega ao Sudeste lá pelo domingo e deve fechar o mês de junho sobre o efeito de uma grande massa de ar polar, né? Muito frio. A temperatura vai cair em grande parte do Sudeste, porém, a área que tende a ser mais influenciada por essa massa de ar polar no fim de semana é a divisa entre São Paulo e o Paraná, tá certo? Em que na manhã de domingo pode ter mínima abaixo de 8 graus. O frio de domingo vai se estender pelo Sudeste e com mínimas de apenas 11 graus em São Paulo, pode ser a manhã mais fria de junho na capital paulista. Essa ainda não será a menor temperatura do ano na capital, né? Pois a gente já teve 10,4 graus de mínima, tá certo? Agora, esse frio pode se intensificar ao longo da semana e quem sabe a gente tem um recorde aí de menor temperatura do ano
registrado, tá certo? Você que gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, compartilhar bastante esse vídeo, deixa aquele like bacana. Quem puder realizar essa colaboração, o link já está na descrição. Inscreva-se também no Ciência e Meio Ambiente, os 2 melhores canais aqui do YouTube. Um forte abraço, tamo junto, fique na paz.